Olá, meu irmão, minha irmã, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia que o Senhor nos reúne na presença dEle para falarmos do seu amor, mais um momento de, antes mesmo de você iniciar o seu dia com as suas atividades, com os seus trabalhos, mais um dia juntos no Devocional da Manhã, aqui do Pode Dar Glória. Caso você não conheça todos os conteúdos que nós temos Devocional da Manhã, esse conteúdo que você está me ouvindo, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. Temos também oração da noite, às 8 horas da manhã, de segunda a sexta. Nessas últimas semanas, acabamos que não tivemos a oração, mas a ideia é que tenhamos ainda mais para fortalecer, porque precisamos orar, irmãos. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós temos um encontro aqui, a nossa live Tempo de Semear, um momento onde nós falamos do amor do nosso Senhor Jesus. Além desses conteúdos, temos também testemunhos edificantes. E esses testemunhos, eu tenho certeza que vai fortalecer a sua vida espiritual, a sua caminhada com o Senhor. Eu quero depois te convidar, quando você deixar este devocional, a conhecer os testemunhos que estão aqui dispostos neste canal. E já quero dizer logo que está vindo outros testemunhos muito fortes. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva para receber ainda mais conteúdos sobre fé, sobre histórias, irmãos, assim que, olha, é só Deus mesmo, sabe? De curas, de milagres, de maravilhas, é Deus quem faz. Então eu quero te convidar a conhecer estes testemunhos e a conhecer os novos também que estão vindo, então se inscreva, amém? Olha só, nós hoje temos como tema do nosso devocional separação. Quando somos chamados para viver o diferente. O tema do o versículo base do nosso devocional de hoje se encontra em 2 Coríntios 6:17, que vai dizer assim: Por isso, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Irmãos, existe um chamado que todo cristão recebe, mas nem todos respondem. O chamado para a separação. Quando falamos de separação, muitas pessoas entendem errado. Pensam que é se isolar, se afastar de todo mundo, viver distante da realidade, mas não é isso. Deus não está nos chamando para viver fora do mundo. Ele está nos chamando para viver de forma diferente dentro dele. Separação é identidade. É saber quem você é e principalmente a quem você pertence. A palavra diz: sai do meio deles. Isso não significa sair fisicamente, mas sair de padrões, de comportamentos, de mentalidades que não agradam a Deus. É quando você começa a perceber que certas coisas já não combinam mais com você. Ambientes que talvez antes eram normais começam a incomodar. Você já passou por isso? Conversas que antes eram aceitáveis já não fazem mais sentido. Atitudes que antes passavam despercebidas agora geram confronto interno. Isso, irmãos, é o Espírito Santo te chamando para viver um nível mais profundo. E eu vou te dizer algo. A separação dói às vezes, porque ela envolve renúncia. E renunciar a pessoas, irmãos, renunciar a hábitos, renunciar a versões antigas também de você mesma, de você mesmo. Mas toda renúncia em Deus vai gerar um crescimento. Você não perde quando se separa. Você se posiciona na verdade. E existe uma promessa nesse versículo que não pode ser ignorada. Quando o Senhor diz: eu vos receberei.
Deus está dizendo, olha, quando você se posiciona, eu me aproximo. A presença de Deus se manifesta de forma diferente em vidas que escolhem viver em santidade. E não é sobre perfeição, é sobre decisão, irmãos. Decidir agradar a Deus mesmo quando ninguém está vendo. Decidir dizer não quando seria mais fácil dizer sim. Decidir permanecer firme mesmo que isso custe sua aceitação. Talvez hoje Deus esteja te pedindo uma separação. Algo que você já sabe, algo que Ele já falou contigo, mas que você tem adiado. E a pergunta para este momento é: até quando? Porque existe um outro nível de intimidade, de direção e de presença esperando do outro lado da sua decisão. Separação não é perda, é acesso. Você compreende esta palavra? Você entende que o Senhor está falando contigo? Então vamos orar ao Senhor? Senhor meu Deus, Senhor, nós reconhecemos que fomos chamados para viver algo mais profundo contigo. E hoje, Pai, nós nos colocamos diante de Ti com o coração disposto a obedecer. Nos mostra, Senhor, tudo aquilo que precisa ser deixado, tudo aquilo, Pai, que não combina mais com a vida que o Senhor tem para nós. Senhor, nos dê discernimento para identificar, Senhor, coragem também para renunciar, porque, Senhor, eu sei que não é fácil, mas eu também sei, Pai, que vale a pena. Espírito Santo nos fortalece nas áreas onde somos muito fracos, nos sustenta quando a gente falar, eu não quero mais e querer voltar para trás. Mas, Senhor, nos lembre todos os dias do seu propósito. E que a gente não venha negociar a nossa essência, a gente não venha abrir mão da tua presença por nada neste mundo. Escolho, Senhor, eu escolho, eu creio que os meus irmãos também escolhem viver separados para ti. Escolhem, Senhor, te agradar acima de tudo. E que a nossa vida seja uma evidência viva de que pertencemos ao Senhor. Recebe, Senhor, e nos leva para um nível maior contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmão, se essa palavra serve ao teu coração, eu quero pedir que você deixe aqui o seu like, o seu comentário também. Compartilha com mais pessoas para que outras vidas sejam alcançadas pela preciosa palavra do Senhor Jesus. Eu te espero amanhã em mais um Devocional da Manhã, se Deus quiser.